o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Conselho aprova nova redução do teto de juros do consignado para beneficiários do INSS. A informação chega agora com Sátiro Salles. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou por unanimidade nesta quinta-feira a redução da taxa máxima de juros cobrada em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O teto para o empréstimo consignado convencional, com desconto em folha de pagamento para esse público, foi reduzido de 1,80% ao mês para 1,76% ao mês. Para operações nas modalidades de cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, a taxa máxima de juros foi ajustada de 2,67% ao mês para 2,61% ao mês. Ao oferecer a linha, bancos e instituições financeiras precisam respeitar os limites estabelecidos pelo Conselho. O novo teto entra em vigor 8 dias úteis após a publicação da decisão no Diário Oficial da União. Normalmente, no novo limite para a taxa de juros do consignado entra em vigor em 5 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial da União. Mas o Conselho entendeu que o prazo em 3 dias, a pedido do setor financeiro, seria melhor. A proposta de redução foi feita pelo Ministério da Previdência Social. A pasta tem defendido que as reduções do teto do consignado acompanhem os cortes da Selic, a taxa básica de juros da economia. Com redação do site Ceará Agora, para o Alerta Geral, Sátiro Salles. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E aí, bom dia Marcos, bom dia aos ouvintes. Olha, é bom a gente acompanhar essas notícias da redução nos valores, nas taxas de juros do empréstimo consignado, porque isso já rendeu polêmica em momentos anteriores, inclusive quando o ministro Carlos Lupe anunciou lá atrás que iria fazer essas reduções, mas até reclamaram, por exemplo, o setor bancário, o financeiro, de que não havia sido combinado e nem feito nada em parceria, por exemplo, com o Ministério da Fazenda. Na realidade, essa definição da taxa de juros para os empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas é uma decisão que é tomada em conjunto pelo Conselho Nacional da Previdência Social. É um conselho do qual, claro, tem ali representante dos aposentados, do próprio Ministério, do governo e também do setor financeiro, do setor bancário. Então, o que aconteceu agora? O ministro Carlos Lupe sempre vem dizendo, olha, sempre que houver a redução da taxa Selic, e ela vem reduzindo, o teto do valor dos juros cobrados pelo INSS para os empréstimos dos aposentados e pensionistas também deverá cair. Então, está aí mais uma vez em queda, caindo agora, ficando em 1,76% ao mês, de empréstimos consignados. É aquele tipo de empréstimo, Marcos e ouvintes, que não tem quase nenhum risco. Os bancos dizem o seguinte, que inviabiliza as operações deles, que eles não têm na realidade lucro e que muitas das instituições bancárias do país poderão inclusive reduzir a oferta de crédito nesse sentido. Ora, veja só, um empréstimo consignado é aquele que o desconto já é feito na fonte. Quando o aposentado faz aquele pedido de empréstimo, na hora do mês seguinte de ele receber já a aposentadoria, a pensão dele, já vem debitado. Então, na realidade, o risco é nulo, praticamente nulo. Então, essa conversa dos bancos, essa resistência do setor financeiro em insistir na aplicação de taxas mais altas é, na realidade, uma balela. É o setor financeiro querendo ir com muita ânsia, vamos dizer assim, sobre o bolso do aposentado, que já
já é sofrido, diga-se de passagem. Nós estamos falando isso e eu quero aproveitar, inclusive, Marcos e ouvintes, porque nós estávamos falando dessa questão do teto, né, dos juros e principalmente a reclamação que no começo do ano teve para quem hoje recebe como aposentadoria apenas o salário mínimo, mas veja só, quem recebe também hoje acima do mínimo não está satisfeito. Você sabe qual foi o reajuste, Marcos, do pessoal que hoje recebe acima do salário mínimo, que foi anunciado ontem? 3,76%. Qual é a reclamação dos aposentados e dos pensionistas, então? É que esse valor, na realidade, não tem ganho real nenhum. Porque a inflação ficou acima disso, ficou em 4,7%, se eu não me engano. Ora, se a meta da inflação ficou aí, na realidade, eles teriam que ter ganho um valor bem acima, para ter um ganho real. Repor a inflação é você apenas reposicionar, como se diz, ter aquele garantia de que você não vai perder tanto, mas perde, porque você só está fazendo uma reposição do que a inflação foi registrada no país. Ora, mas isso daí é algo que os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo já sentem e sentem muito na pele. Tem gente que diz o seguinte, Marcos, que se aposenta, por exemplo, ganhando inicialmente 3 salários mínimos, depois de um determinado tempo, depois de 3 anos, por exemplo, esses mesmos 3 salários mínimos iniciais que ele teve no início da aposentadoria já não vale mais 2 salários. Aí tem gente que diz que depois de 5 anos está ganhando menos de 2 salários. Por que isso ocorre na realidade? Porque essas reposições salariais dos aposentados que ganham acima do salário mínimo nunca cobrem a inflação. E qual é então a diferença, por exemplo, para quem ganha o salário mínimo? Aí tem uma diferença, porque o pessoal que recebe salário mínimo, ele tem o reajuste da aposentadoria dele pela inflação e mais o valor do INPC dos 2 anos anteriores, coisa que o pessoal que recebe acima do mínimo não tem. Ele só recebe a reposição da inflação e pronto, Marcos. E, Marcos, já que nós estamos falando sobre Previdência Social, falamos sobre essa questão do teto, dos juros do empréstimo consignado. Tem a visita do ministro. Tem visita do ministro Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, e ele está aqui no estado de Fortaleza, hoje no estado do Ceará, para algumas ações da gestão dele, administrativa. Ele tem, por exemplo, um compromisso já agora de manhã às 9h30, no bairro Vicente Pinzon, onde ele participa, juntamente com o prefeito José Sarto, da entrega da primeira etapa das obras dos boxes do empreendedor, lá no Vicente Pinzon. Depois, o ministro Carlos Lupe, Marcos, segue para a Câmara Municipal de Fortaleza. Por quê? Porque lá vai ser inaugurada uma agência do INSS, na sede do Legislativo Municipal. O objetivo aqui é ampliar os espaços de atendimento para os beneficiários da Previdência. Ou seja, gente que quer tirar dúvidas, que quer um atendimento presencial, que faz aquela marcação, e aí vai ter hoje, a partir de hoje, esse novo espaço, essa nova sede na Câmara Municipal de Fortaleza. Só que, passada essa manhã, com esses compromissos da sua agenda de ministro, à tarde, lá pelas 16 horas, o ministro Carlos Lupe vai ter também um outro compromisso. Aí já é um compromisso político. Ele participa, né, da posse do novo diretório estadual do PDT, que vai dar posse aos novos membros numa comissão provisória. Vai ser o ex-senador Flávio Torres, que é um histórico do partido. Ele assume o comando do PDT, pelo menos aí até o mês de junho, porque até lá, depois, essa comissão vai ter que ser reeleita, vai ter que haver uma comissão definitiva, para não ficar provisória, mas isso sela um novo momento no PDT. E isso vai colocar literalmente o partido de volta nos trilhos, sem aqueles períodos, né, de abalos, de discussões internas, de disputas internas que vinham acontecendo até então com o grupo ligado ao senador Cid Gomes. Então, a partir de hoje, o PDT entra nessa nova fase. E aí, Carlos Lupe vai ter essa presença, então, hoje, nesta cerimônia de posse dos novos membros da executiva estadual do partido.